Olá, gente, boa tarde. Mais um Páginas em Diálogo, hoje com o nosso amigo pernambucano Fábio Andrade, está aqui conosco, que escreveu Coisas Distantes pela CEP, seu primeiro romance mais novo, e também ele tem uma obsessão por Osman Lins, foi o organizador aqui de Guerra Sem Testemunha. Vamos falar sobre essa obsessão. O Fábio é professor da UEPB, aliás, da UEPE, né? UFPE. UFPE. Vamos trazer para Paraíba de vez. Eu queria lá lhe cooptar. Ele é professor da UFPE, certo? Mora em Pernambuco, é poeta, é escritor, é multimídia, tem uma banda de noise chamada Garapa Nervosa. É verdade. Tá lá Sonic Youth e outras cositas. Fábio, obrigado por vir aqui aceitar o nosso convite de vir aqui para João Pessoa. Você já é sua casa. Uma extensão já. Uma extensão da sua casa. E a gente pode começar, Fábio, falando sobre a sua imersão na literatura. Quando é que você começa a ler? Quando é que você conhece os autores que lhe marcam ali na infância, na adolescência? Quando é que nasce o Fábio leitor? E depois quando é que nasce o Fábio poeta, escritor? Acho que essas coisas muitas vezes andam muito juntas, né? Pelo menos para mim, sempre andaram. Venho de uma família de pessoas assim muito distantes da literatura e do livro, num certo sentido. É uma família muito simples, muito humilde. A gente falou agora da Paraíba. Né? Minha família vem, tanto meu pai quanto minha mãe, do lado paterno e materno, eles vêm de uma cidadezinha chamada Natuba, que fica muito perto da divisa entre Pernambuco e Paraíba. Eita. E isso fez com que parte da minha família, uma parte fosse para Recife e outra parte viesse para João Pessoa. Então eu tenho uma ligação forte, né, com esse universo da cidade daqui. E eu acho que minhas primeiras leituras são as leituras que eu herdei um pouco do meu pai. E que leituras eram essas? Eram o livro de Faroeste, havia umas coleções Oeste Vermelho, Couto 45, Oeste Sangrento. Couto 45 eu lembro. É. Você leu Tex? Li muito Tex, eu adorava quadrinhos, li muito Tex. E as primeiras obras literárias são essa literatura de massa, né? Quer dizer, o livro de Faroeste, depois ficção científica, o horror, né? Eu com 14, 15 anos comprava livros. Hoje em dia não existe mais isso, mas você comprava livros em banca de revista. Né? Tinha muito. E eu me lembro que o primeiro livro do Stephen King que eu comprei foi o Salem Slot, que é traduzido como A Hora do Vampiro. E é interessante porque eu vi muito cedo nascer em mim uma curiosidade enorme. Essa curiosidade me fez ir de Stephen King a Edgar Allan Poe, e a partir de Poe um vasto continente se abriu, né? Sim. Baudelaire, depois Augusto dos Anjos, aí começa a conhecer algumas coisas via escola, coisas que vão me marcar profundamente, como é o caso de Graciliano Ramos, que é um autor muito importante para mim. A época Vidas Secas, mas depois Angústia e São Bernardo, ocupa um lugar assim. A leitura marcante. Isso, um lugar mais importante depois, posteriormente, do que Vidas Secas para mim. Augusto dos Anjos, o paraibano Augusto dos Anjos foi um poeta assim muito importante para mim no começo. Eu começo e aí é uma coisa interessante porque eu comecei escrevendo prosa. As primeiras iniciativas são de prosa. Escrevi uma novelazinha de horror. Eita! E depois tentei fazer uma história de faroeste também. Gosto muito de cinema de faroeste até hoje. O faroeste italiano. E depois eu me arrisquei na poesia a partir da leitura de Augusto dos Anjos, Baudelaire, de simbolistas franceses, de Rimbaud, foi outra descoberta assim, muito impactante para mim. Tão impactante que depois uma parte da minha trajetória como pesquisador acho que tem a ver com isso um pouco. Eu pesquisei os poetas simbolistas de Pernambuco na passagem do século XIX para o XX. E a partir disso, da escola e de grupos de amigos, né?
anos 90, todo mundo muito sequioso por coisa, por informação, cinema, música. Chegando muita coisa no Brasil naquela época. Chegando muita coisa no Brasil. Muita coisa que a gente garimpava, né? Eu fico vendo hoje, é muito interessante. O pessoalzinho de 15, 16 anos, assim, 14, você tá tudo ao alcance do dedo, né? Nossa, a gente tinha que ir atrás. Éramos mineiros, né? Quer dizer, a gente... Era o ato de garimpar. Era de garimpar, de minerar. E eu lembro que quando a gente comprava, principalmente música, né? Você comprava um disco, você passava 30 dias ouvindo o mesmo disco, porque você não conseguia outro, não tinha dinheiro e decorava a ficha técnica. Já uma grana para comprar um vinil e tinha que esperar. E se o vinil não fosse legal, aí de você tem que esperar. Tem que escolher e ouvir. Então é um pouco essa uma juventude muito, muito sedenta assim, por referências artísticas e experiências ligadas a isso. Então a música entrou com muita força, a literatura, eu brinco muito que era... uma vez me chamaram para um evento em Recife chamado Laboratório, organizado pelo Wellington de Mello, na época. O próprio Cristiano Aguiar, meu amigo, participou da organização desse evento, que era o Laboratório. E eu falando um pouco desse início, porque foi o mergulho na literatura, essa paixão pela música e, ao mesmo tempo, o entusiasmo político. Então, era um tripé. Rock, poesia e anarquia. Então, esse foi o meu tripé. Você era meu formador. Discípulo de Bakunin. Lia Bakunin, Henrique Malatesta, Kropotkin, todos os grandes pensadores anarquistas. Isso me formou muito. Num certo sentido, eu me vejo hoje, não só no âmbito político, como artístico-cultural, e mesmo como professor, eu vejo que esse pensamento anarquista deixou uma marca muito profunda em mim. Eu sou muito avesso a qualquer tipo de personalismo, sabe, Eduardo? Inclusive, no meio literário, me incomoda muito quando os escritores vestem um personagem de escritor. Isso é uma coisa que me incomoda profundamente. Eu sou escritor. Isso me incomoda profundamente. Eu vi uma entrevista um dia desses do Paul Auster, que é um autor que eu gosto muito. Maravilhoso. E tem dois autores, assim, um é o Paul Auster, o outro é o Rafael Galo, que é um jovem escritor brasileiro que eu gosto muito. A Dor Fantasma, o autor da Dor Fantasma, vai inventar. Eu fico vendo a entrevista desses caras e digo, tá aí dois escritores que eu queria tomar uma cerveja com eles. Porque eu acho eles de uma simpatia, assim, eles se colocam como o Auster, nessa entrevista que eu vi, fala disso, assim. O escritor se interessa por pessoas ordinárias, porque somos todos pessoas ordinárias. E talvez dessa pessoa ordinária que saiam as grandes histórias. Exatamente. Então ele se coloca nesse lugar também. Então, assim, o início foi isso, assim, uma curiosidade imensa que vai me levar para várias outras referências, né? Uma das mais importantes é o Osman Lito, mas isso eu só conheci na universidade. Eu não conheci antes, não conheci na escola, só conheci os primeiros semestres do curso de letras. Fiquei completamente assim, impactado. Foi a época também que eu li muita coisa. Já vinha lendo no ano que antecede. 100 Anos de Solidão foi o livro que eu ganhei de um amigo que já é falecido. O João Batista era um sociólogo. A gente se formou em sociologia. E ele me deu um livro, mais velho que eu, me deu o 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. Esse livro foi o livro que me fez decidir na época do vestibular se eu ia fazer História ou Letras. Garcia Marques decidiu a sua vida. Decidiu, 100 Anos de Solidão especificamente. E eu guardo essa lição com muito carinho, que foi dada por esse grande amigo. Então, assim, ao longo do tempo, essa paixão pelo texto literário, ela só foi crescendo. Só crescendo. Né? Assim, e aquela primeira literatura, digamos assim, na qual eu não discernia muito bem assim, se tinha valor ou não, ela simplesmente me dava prazer. Né? E eu acho que isso continua sendo o critério fundamental, inclusive, ainda. Devia ser o critério fundamental. Devia ser o critério fundamental. E como professor, digo isso aos meus alunos, inclusive, como professor de literatura. A gente precisa fazer uma distinção entre o que eu gosto, nem sempre o que eu gosto tem necessariamente um valor artístico considerável. Por exemplo, eu adoro cinema e eu tenho uma coleção de filmes de terror trash B. Assim. E eu sei que do ponto de vista artístico, uma boa parte desses filmes não é interessante. Me agrada esses estilos, assim, porque muito provavelmente eles me conectam com uma parte da minha juventude lá atrás. Sim, sim. Né? Então o gosto, é muito difícil você dizer, né? O gosto vem da onde, né? O gosto tem essa origem meio imprecisa, meio indefinida. Você nunca sabe de onde vem aquela... Isso. Mas eu acho que você tem razão no sentido de que, assim,
você pode gostar de qualquer coisa. Exato. Não que o que você gosta vai mudar a história da humanidade, o livro que vai ganhar o Nobel. Exatamente. Mas se você gosta. Agora, eu acho que você tem que entender que talvez o que você gosta não seja, do ponto de vista artístico, crítico, sei lá, e técnico, não seja lá grande coisa. Exato. Aí você gosta. Qual é o problema disso? Né? Você tem que ler o que Vou dar um gosta, tem que ouvir o exemplo. que gosta. Vou dar um exemplo assim, muito. Eu admiro profundamente a obra do Joyce. Acho uma obra tecnicamente muito bem realizada, mas não está na minha cabeceira. Não? Não. Ulisses, não? Eu li Ulisses uma vez. Também li. Terrível. Li. Terrível do ponto de vista O esforço da leitura. O esforço da leitura. Eu achei. A minha experiência foi melhor. Eu achei muito interessante. Cheguei a escrever sobre. Né? Acho que foi um dos não, mas olha só, eu recomendo a leitura de Joyce, do Ulisses. Eu acho que tem que ser lido. Eu acho que para você é um ganho de cultura, um ganho de leitura fantástico. Agora, sim, é um livro que requer, independente se você gostar ou não, requer cuidado, requer atenção, requer esforço. Isso. Não é um livro... Não, que você lê... você não vai ler no café da manhã, entendeu? É um livro que você tem que sentar numa mesa e ler, com cuidado, com atenção. Mas uma leitura válida demais. Demais, até como para quem quer se dedicar a essa loucura de escrever, de criar, não sei o quê, eu acho que é um livro super indicado. Ele é quase como uma espécie de súmula assim, de uma série de técnicas, né, que foram desenvolvidas ao longo da tradição do romance realista do século XIX, mas uma série de procedimentos absolutamente inovadores, que o próprio Joyce passa a ser um paradigma disso, inclusive. Né? Então, assim, eu acho muito importante a gente ter esse discernimento assim, entre aquilo que é realizado tecnicamente de maneira admirável, isso é um ponto, e aquilo que eu gosto. Claro, evidentemente, sim. Que muitas vezes isso vai se encontrar. Converge. É ótimo. É o caso do Osman Lins, para mim. Né? E vários outros. O Kafka. O Kafka é um autor muito importante para mim também. O Kafka é fantástico. E aí acaba sendo bom, tecnicamente, e o que eu gosto também. Exatamente. São autores formadores para mim. Todos. O Kafka, o Osman Lins, o Graciliano Ramos, assim, são autores que eu li com muito entusiasmo e eu sinto que deixaram uma marca muito forte assim, na minha prosa. Uma leitura muito, muito interessante. O que você acha desses livros, como o Joyce, que rompe com a estrutura, como é que eu posso dizer? Livros que foram feitos para te deixar incomodado. Porque eu gosto muito de livro desse tipo, assim, entendeu? Que não é um livro que eu vou ler e vou fechar e não sentir nada. Assim. É um livro que incomoda, que é difícil, que você tem que voltar o texto várias vezes. Eu gosto dessa coisa do escritor, né? E acho que hoje em dia falta muito isso. Né? Poucos autores trabalham isso. Mas, tem não sei se é pelo tempo que é. Pode ser pelo tempo. Eu entendo isso também talvez de outra maneira. Eu acho assim. Eu acho que a modernidade, o modernismo foi muito esse momento da ruptura, né? Então eu acho que obras que buscaram romper com a tradição, assim, de maneira muito contundente. Ulisses é o paradigma também disso, na prosa, né? Assim como Mallarmé na poesia. Eu acho que a gente, e aí não vou entrar nessa discussão, que é uma discussão que me interessa profundamente, teve a ver com o meu doutorado e com o meu pós-doutorado, que é a relação entre modernidade e pós-modernidade ou contemporaneidade, inclusive o uso do termo pós-moderno ou contemporâneo. Tal. Isso pós-moderno não trabalha, chamar alguém de pós-moderno. Não é? Mas assim, mas compreender um pouco as relações que podem se estabelecer entre esse final do século XX, início do XXI, e o que se desenvolveu na primeira metade do século XX, as relações entre esses dois momentos podem mostrar para a gente, por exemplo, que não é que a ruptura, ou melhor, o experimentalismo, a experimentação saiu de cena, mas ela está desenvolvida não necessariamente no sentido da ruptura. Vou dar um exemplo. O Osman Lins é um grande exemplo disso. Que é um autor que experimenta muito na obra dele, principalmente a partir do 9/90, que é um livro, né, do início dos anos 60, desculpa, do final dos anos 60, e ao mesmo tempo ele não abre mão de uma tradição e dialoga, inclusive, com a tradição das tradições da modernidade brasileira na prosa,
que é o regionalismo, que é a grande cara, durante um bom tempo, da prosa brasileira, né? A literatura do Nordeste, né? O próprio Graciliano Ramos se encaixa muito mal nesse rótulo, né? O Zé Lins do Rego, Sim, né? sim. E tantos outros. Mas você vê o Osman Lins operando com essa tradição. E veja que interessante, o 9/90, a maior parte das narrativas que são profundamente experimentais se passam num ambiente que remete à pequena localidade do interior. Talvez a Vitória de Santo Antão, que é a cidade dele. Então você vê como essas coisas acabam se articulando. Então, me parece que a literatura contemporânea não abriu mão de experimentar. Entendi. Luiz Rufato é uma prova disso. A própria Aline B experimentando uma linguagem muito pessoal e própria na prosa. Sim. Então, os contemporâneos não abriram mão de experimentar. Mas essa experimentação não significa necessariamente uma ruptura com a tradição. Não está orientada no sentido de romper Não, com a tradição. a questão não é a ruptura, é só a experimentação. Sim. Eu acho que essa é uma herança da modernidade que o contemporâneo tem. Você lê um livro como Eles Eram Muito Cavalos, De do Rufato. Rufato, fica evidente. Fica evidente. Né? A experimentação que ele faz. Exatamente. Não a ruptura. Então, eu vejo menos. É uma ruptura, vai ser sempre uma ruptura com a forma convencional de narrar. Sim. Vai continuar sendo uma ruptura. Mas, ao mesmo tempo, não, um romance, se é que a gente pode chamar de romance, mas é uma literatura que sabe que não está inventando a roda. Sim. Entende? Entendi, Quer dizer, eu estou entendi. experimentando aqui e sei que antes de mim Alguém já fez, várias houve pessoas uma fizeram. série de coisas. E, enfim, os Fazendo. expedientes utilizados também você pode encontrar antecedentes. Né? Porque o discurso da modernidade, a mesma coisa você pode fazer com o Ulisses, mas o discurso da modernidade é que não havia antecedente. Aquilo tudo era novo. Sim. O mito da novidade. A novidade, Né? Mas, pronto, o caso do Joyce é ótimo. Ok, a maneira como ele faz parece muito nova, mas antes dele, um sujeitinho francês, escritor menor, chamado Eduardo Jardin, desenvolveu uma técnica que é o fluxo de consciência. Joyce foi lá, bebeu e deu a isso uma roupagem moderna. Né, mais moderna do que a do Jardin. Né? Então, assim, mas existe esse mito de que é novo agora. O contemporâneo não se deixa seduzir pelo mito da novidade, me parece. Ele percebe que está experimentando, né, está tentando fazer algo que tem um frescor de novidade, mas em última instância ele sabe já houve que essa novidade é um ídolo de pé de barro. Vai tombar. Fábio, maravilhosa a conversa. Antes da gente entrar no seu novo romance, eu queria falar que é Coisas Distantes, editado pela editora CEP. Maravilhoso, a gente vai falar sobre esse livro. Eu queria falar um pouco sobre você, poeta, né? Você começa, seus primeiros livros são de poesia. São livros de poesia. E depois eu queria falar sobre música, que me interessa. Vamos falar também. Como foi aí Daí você falou que começou pela prosa, fez uma novelazinha ali. Isso aos 13 anos, né? Faz um tempinho. E depois aí você estreia como autor publicado com poesia. Qual é aí a... Eu me vi muito como poeta até uma certa idade. Né? E tudo que eu escrevia ia muito em direção a discurso poético. Era a forma que me satisfazia muito. Assim, era o caminho que me satisfez durante muito tempo. Mas é engraçado, porque a prosa sempre foi uma espécie de dedicação meio secreta. Assim. E eu ia lá, escrevia um conto. Ficava meio Passava 5 anos, escrevia os esboço de alguma coisa. Isso já desde muito cedo. Eu encontrei um dia desse uma narrativa chamada Câmara Escura, que foi escrita na minha época de graduação, eu nem lembrava que isso existia mais. Um negócio até com certo fôlego, com 60 páginas. Poxa, será que dá para aproveitar alguma coisa? Não sei, eu vou ter que reler e tal, mas fiquei pensando, poxa, uma novela. E aí sempre com ideias e tal, mas me colocando muito publicamente como poeta, e publiquei o primeiro livro, uma edição de autor, acho que não vou me lembrar mais, mas acho que 2005, que é o Lume na Presença. E acho que 4 ou 5 anos depois eu ganhei o concurso Cidade do Recife, né? A categoria era o primeiro, acho que
Edmir Domingues, eu acho, de poesia, com A Transparência do Tempo. Foi publicado pela prefeitura. E, na verdade, o Transparência do Tempo, entre o Transparência do Tempo e o Lume na Presença, existe um outro livro, que nunca foi publicado, que é o Orfeu Sem Rosto. Que também é poesia. Poesia. Mas, sabe, né? Escritor, poeta, sem grana para se publicar. Vai que. Então depende do concurso. Então foi o Transparência do Tempo que ganhou o concurso. Acabou sendo meu segundo livro de poemas, embora seja o terceiro, dentro do projeto de. E depois ficou um quarto livro que está guardado. Né? Mas aí eu comecei a me sentir à vontade de publicar uma outra coisa de prosa. Acabei ganhando um prêmio promovido pela Bienal de Pernambuco, já faz uns anos, um tempo, que eram contos que os ganhadores iam ser publicados em forma cartoneira, numa edição bilíngue, porque era as editoras cartoneiras já aqui, uma da França. Saía em francês e. Saiu em francês, a edição saiu bilíngue, né? A edição cartoneira bilíngue, com o original em português e a tradução em francês, que era um conto chamado Pródigo. Aí eu digo, opa, eu comecei a ficar mais. Isso aqui tem pano pra manga. Comecei a ficar mais ousado, mais enxerido, como a gente fala. Aí tá certo. Não, vou. Aí comecei a esboçar algumas ideias. Eu acho que isso foi em 2011, não vou me lembrar agora. Mas até então eu só tinha publicado poesia. Né? Fiz parte daquele roteiro da poesia brasileira, da Global, organizada pelo Marco Lucrezio, nos anos 2000. Então, publicamente eu aparecia muito como poeta. Mas hoje, o Alcher disse uma coisa muito engraçada. Ele disse assim, alguém pergunta a ele sobre... Ele teve essa coisa, né? Ele publicou poesia na juventude e depois virou prosador. Acho que saiu um livro da Companhia das Letras com as poesias. Sim, eu tenho. Eu tenho. É linda essa edição. Eu gosto muito da poesia dele também. Gosto muito dele. Sim, sobre E é bem interessante que ele fala assim, que ele tem duas vidas como escritor. Ele foi jovem poeta e agora é um velho prosador. Eu me sinto assim. Um velho prosador. Me encaminhando para ser um velho prosador, embora tenha sido um jovem poeta. E aí nasce o Coisas Distantes, que é o seu primeiro romance. Meu primeiro romance. De fato. Tem algumas narrativas anteriores, assim. Que tem esse personagem ou são totalmente... Não, isso aqui é um projeto só? Só o projeto? Não, as narrativas anteriores fazem parte de um projeto que é o Fábulas Contemporâneas. Um deles é o Morto. Né? Fala do Morto. Depois eu falo. Depois a gente fala sobre ele. Eu quero um autógrafo na prévia. E aí, mas aí sim, romance ou narrativa mais longa foi o Coisas Distantes. Aí os primeiros esboços nascem em 2013. Você levou esse tempão, né? Foi um tempão. Saiu em 2025, mas veja, foi um tempo em que eu fiz outras coisas, desenvolvi outros projetos, e ele mudou muito. Por isso eu brinco e digo que ele foi o meu laboratório também. Assim. Tenho um carinho muito grande por ele, porque acho que foi com esse livro que eu aprendi a ser o prosador que eu sou. Vai ser interessante, não as pessoas vão dizer, mas o prosador que eu sou, aprendi com ele, assim, de encontrar uma voz narrativa, de pensar como é que esses personagens podem ser elaborados, sabe? O que eu posso deixar de lado. Depois que ele saiu, eu fui ver algumas versões que eu tenho impressas, assim, caramba, eu acho que quase 100 páginas foram embora. Foram embora. E é legal você falar na voz narradora, porque o seu personagem central, o Ricardo, né? O protagonista, aparece o nome Adriano. Depois. Adriano, né? Adriano. Eu só me penso em Ricardo, não sei porquê. Mas ele tem uma voz muito própria, né? Ele é um personagem muito sólido. Como foi construir esse personagem? Foi demorado. Porque ele tem eu acho muito interessante que ele é um cara que você, de imediato, você já entra no personagem, já simpatiza com ele, você já vive o luto dele, entendeu? Será que não é porque ele talvez seja um personagem que representa muito a nossa geração? Com certeza. Eu me vi muito nessa geração dele, assim. E esse luto dos 40, dos 50 anos. É muito isso. E assim, ele me cativou muito. Assim. Eu vou confessar que eu comprei o livro pela capa. Você tinha me dito. Eu te falei, né, que eu vi... a gente tem uma parceria com a CEP aqui na Livraria União, né, no qual eu sou o gerente. E eu vi a capa, achei lindo o título, Coisas Distantes. É poético. Qual a sua via poética?
E pedi a Cláudia lá da série, Cláudia, manda esse negócio aí pra ver se esse cabo é bom mesmo. Aí li, disse, me deu o contato dele que eu vou entrevistar. E assim, eu achei muito bonito o livro. Assim, ele não é um livro, apesar do luto, apesar das dificuldades dele na ilha e tudo, é um livro muito bonito, muito tocante. Assim, eu achei. Como é que foi construir esse universo, essa história da perda dele? Um podcast, uma coisa de um mês, eu acho, Letras no Auge, que é dentro de um programa que é o Papo no Auge, que é um programa que é mantido pelo Saulo. E ele me perguntou isso, essa coisa da presença da morte e tal. E aí eu disse a ele, olha, literatura é como um samba ou um blues. É um misto de alegria e tristeza. Eu prefiro blues. Eu sou do blues. Gosto muito de samba também. Gosto muito do blues. Né? Mas para dizer assim, são linguagens, né, fazendo um paralelo com a música, em que a dose de tristeza e alegria, ela está muito junta, do entusiasmo pela vida e ao mesmo tempo da tristeza, está muito junta. E eu acho que a criação artística ela é muito bem representada nisso, assim, sabe? Por maior que seja a dor, por maior que seja a tristeza ou a melancolia, que a gente utiliza esse material todo, né? Que atravessa a vida da gente. Né? As tristezas, as dores, as perdas, as mortes. A gente usa isso tudo para elaborar os nossos personagens. E aí é interessante essa alquimia que a literatura faz, porque criar, para mim, pessoalmente, é trabalhoso, é custoso, porque a vida não é fácil. É verdade. Para professor, para proletário, para quem vende sua força de de trabalho, só tem isso para vender. A vida não é fácil. Então, assim, é custoso, é difícil, mas ao mesmo tempo, para mim, é uma alegria, assim, sabe? Então, por isso que eu digo que essa é uma espécie de alquimia. Assim, se você transformar essas tragédias pessoais, né, em algo assim que, de repente, faça com que você comunique alguma coisa às pessoas. Se comunique com elas. E acho que esse retorno, né? Eu falei, o seu amigo Alçaldo também, do podcast, também comentou isso, que é o leitor dizer a você assim, poxa, me tocou. Um cara que você nunca viu, o cara chegou na mão dele, o cara lê assim, porra, como eu me identifico com isso aqui. Isso deve ser o que paga o livro. É a alegria borgiana. Eu gosto de brincar, dizer assim, descobriu que tinha mais de um leitor, ele ficou feliz da vida. Né? Borges. É um pouco sempre isso. Assim. Então, assim, eu achei bacana o seu livro. E quando ele perde a companheira, né, a Eduarda, é para o Covid, né? Você traz esse momento, histórico. Você também sofreu com o Covid. Você traz a última versão do Coisas Distantes foi terminada nesse processo, assim. Eu vinha mexendo com o romance já no período da quarentena e tal. E no final de 2020, acho que um mês antes de começar o processo de vacinação, eu peguei Covid. E aí, a princípio, foi uma coisa leve e tal. Eu fui para o hospital, voltei para casa e tal, mas acho que 15 dias depois eu tive uma complicação, que foi uma embolia pulmonar. Aí tive que ser internado. E essa embolia pulmonar, o coágulo, né, ter corrido e tal, e ela provocou. Eu só soube disso porque fizeram o exame lá. Não senti nada. Eu tive uma pequena AVC, né, em decorrência da Covid. Aí tive que fazer fisioterapia pulmonar. Aí depois eu senti muito a questão da respiração. Depois eu vou usar embolia e tal. Pelo Covid não tanto, mas depois nas complicações sim. Aí tive que fazer fisioterapia pulmonar, tomando anticoagulando durante um tempo. Né? Então, assim, eu me lembro em casa, entre ter saído do hospital, no intervalo de ter que voltar para o hospital por causa da complicação da embolia. Nesse período, foi um período de uma semana, um pouco mais do que isso, eu estava finalizando Coisas Distantes. Bem no auge da no coisa. Auge, e mandei, inclusive, para alguns amigos. Bom, eu sou meio hipocondríaco, acho que todo escritor é um pouco. E aí eu digo, é o seguinte, para alguns amigos eu até avisei, disse, tá indo aí, porque se acontecer qualquer coisa, eu deixo minha mensagenzinha dentro da garrafa. Vocês se virem para publicar depois. Enfim. Mas isso fez com que a Eduarda, a Duda, né, a companheira do protagonista, ela, que tinha morrido de várias formas ao longo da construção, ao longo da elaboração do romance, ela passasse a ser uma vítima da Covid. Eu achei isso muito pertinente. Era uma memória que estava muito viva em mim. Né? E, ao mesmo tempo, isso era uma conexão
do drama, da tragédia desse personagem, com essa dimensão social mais ampla. Eu acho que aí reside, inclusive, um elemento político, assim, Sim, do claro. romance. Sim. Não é? Então, Coisas Distantes é basicamente isso, né? A história desse jornalista que é um recifense radicado em São Paulo, que trabalha numa revista, né? E que é convidado, intimado Pelo seu editor-chefe, isso, pelo né? editor-chefe a fazer uma longa matéria numa ilha. Para tentar se libertar do luto, para ver Isso, a se ideia do melhora, né? Eugênio, desse personagem, que é Que é o o editor-chefe chefe dele. editor dele, amigo, é tirar ele de São Paulo. E do apartamento que ele e a companheira namorada, a Duda, decoraram e reformaram para morarem juntos antes dela morrer de Covid. É verdade, é bem... Então, é nessa viagem que ele vai, assim, marcado por uma melancolia profunda. Ele é escritor também, ele acha que não vai escrever mais nada, que não vai... Ele tem um caderninho. Isso, exatamente. E aí ele vai fazer uma matéria sobre uma história sobre a ilha e, ao mesmo tempo, a aparição recente de objetos voadores. É uma ilha que você não, uma ilha que você não dá nome não dá e nome, que mas que existe. Existe. E tem as suas aparições de OVNIs, assim. Sim. Isso vem seu gosto pela ficção científica? Sim, Esse, creio que sim. Que tem Total. Porque eu achei totalmente. muito peculiar. Por que fazer Isso. uma matéria sobre OVNIs? Né? A matéria que ele é intimado a fazer é sobre a ilha. Como a ilha tem um histórico de aparições e a motivação do convite de Eugênio, melhor, da convocação de Eugênio, da intimação. É uma recente aparição de objetos voadores que, inclusive, levam ao desaparecimento e morte, né, do suicídio de um marinheiro. Né? E, no final das contas, claro, os discos voadores são também metáforas para uma série de coisas. Né? Como na maioria das obras de ficção científica. Como na maioria das obras de ficção científica. E é interessante você falar isso, Eduardo, porque eu tenho um segundo romance que eu devo terminar a revisão dele agora, no segundo semestre de 2026. Sai esse ano ainda? Né? Não. Esse não, esse eu quero mais para frente mesmo. Assim. Tem um morto, né? Que eu quero sair antes. Mas aí talvez eu tenha que falar um pouco sobre o meu maluco processo de escrita. Eu tenho um projeto, os projetos dos romances já estão todos elaborados. Poxa. E eu os escrevo simultaneamente. Eu tenho cadernos dedicados a cada um deles e é como se tivessem caixinhas e coisas, imagens ou informações ou coisas que vêm. Isso aqui é desse romance. Chegou, você vai para um. Chegou, você vai para outro. Então, uma parte deles é escrita simultaneamente. Então, tá vendo? Nélia tá ali, ó. Querendo pegar o... Isso é uma desculpa mais bonita para quem tem TDAH, talvez. Tô brincando, mas... mas é isso, eu escrevo simultaneamente uma parte dela, claro. É um processo de coleta, de esboço, de informação, de anotação, que aí, quando eu parar para escrever mesmo, aí o foco se concentra ali. Mas nesse terceiro romance da lista daí, dos projetos, que talvez seja o mais importante que eu venha fazer, e eu queria que não demorasse tanto, assim, para mim, mais importante para mim, porque o escritor é uma figura meio doida, então, como eu acho que eu não vou ver tanto, eu quero fazer pelo menos mais uns 20 anos, pelo menos. Eu não sei, eu quero fazer logo. Então, depois que eu terminar a revisão do meu segundo, como é que é isso? O terceiro já está em processo de elaboração, esse já está concluído, eu só tenho que fazer a revisão. Aí, nesse terceiro, a ficção científica chega com força. Ela vem de fato. É dividida em 5 partes e uma delas é todo pautado pela dinâmica da narrativa de ficção científica. Poxa, que ficção científica eu adoro. E pegando o gancho da ficção científica, você tem vontade de perguntar para quem gosta de ficção científica. Quando as sondas pousaram em Marte, o que é que tu achou, hein? Que você... Não, porque assim... O Curiosity, Não, aqueles que a NASA mandou para Marte, andando no solo marciano. Eu lembro que eu era adolescente, aí ficava lendo ficção científica, os caras, pô, Marte era outra coisa, Marte. Não era aquilo. Não era aquilo, aquilo é foda, parece um deserto. Deserto. E aí quando eu vi aquilo, muita gente ficou meio que, não, isso aqui é bobagem e tal, mas para mim aquilo foi tão fantástico, extraordinário, porque eu li aquilo quando era pequenininho, assim, o cara pulando em Marte, e hoje você vê que
Estamos em Marte. É. Acho que então... Não, eu acho extraordinário. Inclusive, bom, você vai adiantar o negócio. Esse trecho desse terceiro romance se passa em Marte. Pô, É a primeira viagem é do genial. homem a Marte, assim, sabe? Enfim. E aí isso já leio bastante coisa sobre isso, sobre o processo, como é que seria o processo. Isso já O em processo função do romance, de colonização do planeta, e, enfim. Uhum. Você pode acompanhar, né, os rovers, né? Em Aí tempo fica... real, então eu faço isso, assim, muitas vezes eu vou, vejo e tal. Aí você fica olhando. Porque Tal. tá por dentro do ambiente que é Marte me ajuda muito a pensar a vida desse personagem futuramente. Assim, tal. Então eu acho extraordinário também. Acho fantástico. Isso me fascina. Eu acho fascinante. Acho Isso aí fascinante. eu acho que passou tão... Para essa geração mais nova, você passou tão batido que para mim eu fiquei... Isso, genial. Eu também acho que há muita, apesar do lugar ser deserto, há muito matéria-prima para a ficção ainda. Não, ali e a ideia é essa, assim, a minha ideia é essa, assim, mexer com isso. Assim, sabe? Acho da hora. E só para a gente finalizar aqui o Coisas Distantes, eu não vou dar muito spoiler, que as pessoas querem entender. Leiam, é um livro muito bonito, fala sobre luto, fala sobre novos amores. E sobre o desconhecido também. Sobre o desconhecido. Sobre os limites da civilização. Eu acho que isso eu acho uma marca muito da minha... Eu acho que isso é muito forte nesse segundo romance, que eu devo terminar a revisão agora, que é o limite daquilo que nós chamamos de civilização, que é também o limite do conhecido. Na verdade, eu acho que a maior parte do mundo, do cosmos que nos cerca é desconhecida. A gente não conhece nada. Né? Então, assim, eu acho que a minha literatura ela vai muito... E aí a coisa da literatura de viagem é sempre muito isso, né? Esse confronto com o desconhecido. E o Coisas Distantes vai dialogar com essa tradição da narrativa de viagem. O confronto com o desconhecido, aquilo que é outro, né? Aquilo que resiste à minha racionalização. Geralmente a gente acha que não é civilizado, né? Exatamente. Você não conhece, não é o civilizado. Exatamente. Mas é muito... Porque no final, desculpa, a gente descobre que civilização também é um nome para a parte ínfima da gente. Nesse confronto. Entende? Uma boa parte de nós, seja sociedade, seja indivíduo, vive, né, à margem da ideia de civilização. E é uma terra muito vasta para ser explorada. Para ser explorada. Acho que a nossa conversa vai longe. Aí, antes de entrar na sua obsessão, porque eu achei esse livro aqui genial, eu não li o Avoluvar ainda, mas por causa de você eu lerei. As suas indicações. Você que gosta de ler esses livros de ruptura. Livros de ruptura, isso é tão pedante, né? Eu só leio livros de ruptura. Eu queria falar sobre a música. Você tem uma banda em Pernambuco chamada Garapa Nervosa. Tem uma banda, não sei se a palavra mais correta seria ter uma banda, porque é uma banda que se reúne uma vez por ano. Uma vez por ano, é uma banda bissexta. De 2 em 2 anos. Mas aí você tem um clipe que eu achei super bacana. O realizador é o Daniel Barros, que ele toca contrabaixo e é um realizador, é um documentarista premiado. Vários documentários dele foram premiados. Sim. Presente de Deus, que é sobre essa fixação do recifense com carro e tal. Que da hora. Bem legal. E tem mais um domingo também, que foi um outro documentário dele, assim, que foi exibido em vários festivais e tal. Ele grava um dia na vida da praia de Casa Caiada. Né? É um dia, assim, ele vai, chega e ele acompanha esse dia, mais um domingo no documentário. Então é um realizador já, tem já todo um reconhecimento, uma produção. Tem um know-how. E é o contrabaixista da Garapa Nervosa. Então ele aprovou o projeto de um documentário sobre a banda pela Lei Paulo Gustavo. E ao longo de 2024 para 25, pegou 25, 24, 25, ele fez esse documentário que é Garapa Nervosa, a banda que esqueceu de acabar. Eu gosto muito desse título. Fica por ali. E é isso um pouco, a gente esquece de acabar. Ninguém acaba oficialmente. Alguém tem filho, aí passa 4 anos sem tocar, então é fácil você ter uma banda que dura 30 anos, assim. Também. Não tem grana envolvida. Não tem separação de bens. Não tem nada disso, cara. Não é um casamento. Geralmente se diz que banda é um casamento. É uma relação aberta, cara. Então, assim, nunca tocamos em grandes festivais e a gente nunca gravou
Vai sair um EP agora, que é fruto desse projeto também. Massa. Vai ser até uma homenagem ao Marcelo, que era o guitarrista, foi o guitarrista da Garapa Nervosa durante quase 2 décadas e faleceu ano passado. E aí vai ser um pouco homenagem a ele também, junto com o documentário e tal. E esse EP vai sair físico ou só nos streams? Só nos streams. Pensa em gravar um disco? Não sei. Houve uma conversa sobre isso, mas eu não sei. E aí é uma banda de noise, né? Noise, rock indie, essas coisas. É uma banda que ela bebe muito assim com um rock que formou um pouco a gente ali nos anos 90, final dos 80, principalmente anos 90 e início 2000, né? É uma banda que bebe muito nas bandas do rock goth, do post-punk, do noise. Sonic Youth, Pixies, Jesus and Mary Chain, que era uma banda que eu gostava, ouvia muito. The Cure, os Six and the Benches, enfim, muita coisa assim. Ride é massa, eu gosto muito. Telescope, My Blues Valentine, que era uma referência. O primeiro disco é muito bom, eu gosto muito daquele disco. Então, mas muita coisa de música brasileira também, né? Vanguarda Paulista, o Arrigo Barnabé, essas coisas que gostavam muito disso. E as bandas, tipo, Ira, é uma banda que foi muito importante pra gente, Fellini, Picasso Falso, Fellini. Essas bandas, né? Massa. Eu gostava muito disso. Então a Garapa Nervosa tem essas referências todas, e eu acho que isso também deixa uma marca na minha literatura. O Coisas Distantes tem muito dessa geração. Eu acho que é bem geracional. O protagonista, ele, ao viajar para o futuro em direção desconhecida, ele viaja para o passado também, né? Ele faz esse retorno às suas... Diferente da física clássica, na literatura o tempo é uma via de mão dupla. Ele vai para frente e para trás. Quem tem obrigação com a... Vai para a memória. Então, viajar para ele significa viajar para dentro dele e para suas memórias. Para a memória do pai e tal. E acaba resgatando esse universo de bandas, né? Dos anos 90 e tal. Que ele e os amigos compartilhavam isso. É verdade. Quem tem obrigação com a realidade é a ciência. A gente não. Mas talvez a gente dê justamente uma outra versão um pouco mais complexa da realidade. É engraçado isso, porque talvez a ciência, a ficção científica hoje mexe muito com isso, já mostra que a própria noção de tempo da gente também, como a física clássica colocava, já não faz muito sentido. A física quântica está aí para mostrar outras... Exatamente. E a nossa ficção científica que a gente lia, né? Dos anos 60 e tal, Asimov, o Ray Bradbury, já fizeram a ciência pensar em outras coisas. Exatamente. Fábio, eu queria agora entrar na sua obsessão, que é Osman Lins. Sim. Me conta como é... Primeiro, que me contasse como é que você conheceu Osman Lins, a obra de Osman Lins, na universidade. Na universidade, E como é que você chegou a essa edição nova do Guerra Sem Testemunha, que é a terceira edição pela CEP, isso, com o apoio da editora da UFPE, né? Foi uma parceria CEP e editora UFPE, né? Uhum. Bom, eu conheci Osman Lins através do Lorival Holanda, foi meu professor, foi meu orientador de mestrado, doutorado, testemunho de casamento. Pronto, um amigo. Virou um amigo. E ele, não só a mim, apresentou a vários outros estudantes e pesquisadores muito talentosos, assim, a obra do Osman Lins. E eu fiquei completamente apaixonado. A primeira coisa de Osman Lins que eu li foi o conto Pássaro Transparente, que está no 9/90. E quando eu terminei a primeira página do conto, daquele conto, eu digo, não acredito que alguém capaz. Isso para mim é uma das primeiras... Eu gosto muito dessa coisa de uma primeira página assim, impactante, né? Nem acho que a Coisas Distantes tenha, não. Mas até assim, não quis fazer. Eu queria uma coisa que fosse um crescendo. Mas eu acho muito legal. E um conto, né, que é uma narrativa mais... Você precisa um fôlego mais curto, ser mais conciso. concentrado. Primeira página do Pássaro Transparente é um negócio assim, extraordinário. Assim, eu diria que é uma lição. Assim. Tem coisas que, para você ser escritor, você tem, assim, você quiser realmente assim, dizer, entender até onde você pode ir, você tem que ler A Morte de Von Elite, de Tolstói. Você tem que ler A Metamorfose, do Kafka. E tem, claro, tem as coisas pessoais também. Acho que você lê essas coisas para ser escritor, você meio que desiste, né? Você lê aquele negócio e... Você é metido que nem eu. Fazer melhor. Não, melhor não sei, mas eu quero tentar chegar perto disso. Né? Claro, é uma missão, eu acho que mas tem que ter. Mas você ter esse tipo ideal
né, como diz Weber, né, ter esse tipo ideal que você nunca vai chegar, Sim. te leva Isso. A se aproximar se o máximo aperfeiçoar, possível. melhorar e Isso. buscar aquilo E aí encontrar o teu a desenvolvimento ali como tua escritor. voz narradora, Exatamente, a sua voz. Então, assim, Osman representou isso, assim, para mim. Inclusive, uma grande influência também. O Coisas Distantes foi importante para mim também. Eu brinco muito, já falei isso, falei na presença da Ângela Lins, que é das filhas da Ângela, da Letícia, que meu primeiro romance, a gente fez um lançamento em São Paulo, né, na livraria Ponta de Lança. Nesse lançamento a gente não estava passando a vitrine e tal. Mas eu disse, olha, o Coisas Distantes é um esforço de desosmanização da minha literatura. Porque eu sentia muito forte esse peso também, assim, sabe? Da frase do Osman Lins, assim, e tal. E eu acho interessante. E o que foi que eu fiz? Eu assimilei essa influência de uma maneira que, em todos os meus romances, projetos de romance, o Osman Lins está presente de alguma maneira, de alguma forma, muitas vezes, inclusive, parodiado, desconstruído. Isso acontece aqui, há uma viagem do protagonista com a Duda para o Peru, que é, na verdade, uma reescrita de um trecho do Diário de Viagem de Osman Lins e Julieta Godoy Ladeira que eles fizeram. para o Peru. Pela América Latina, sim. na verdade. Não foi só pelo Peru, foi passar pela Bolívia e tal. Então é uma reescrita disso, né? Isso é outra coisa, tem muitos intertextos aqui, inclusive com cinema de horror de ficção científica aqui. Muito sutis, talvez, né? Os caranguejos amarelos, quando aparecem na ilha, né? Sim. Eu tinha em mente a maneira como a visão do personagem, do protagonista sobre ele, sobre aquela coisa que parece meio fantástica, assim, a ilha toda invadida por aquela multidão de caranguejos amarelos, que é assim que ocorre, né? As especulações que ele faz, assim, será que eles vão entrar no corpo da gente, né, e vão olhar através dos nossos olhos? Aquilo ali é o The Thing, a coisa, o monstro, né, que é um filme dos anos 80, uma refilmagem de um clássico da ficção científica dos anos 50, que é o Monstro do Ártico. Sim, que é o. A coisa, Que a aqui, eu coisa. acho que aqui saiu aqui como O Enigma do Outro o Mundo. Enigma do Outro Mundo. Mas uma refilmagem mais recente, da década de 2000 e alguma coisa, resgatou o título original, né? Aí, então a tradução aqui para a gente ficou a coisa. Né? É isso, tá lá, né? Tá no imaginário desse personagem, né? Enfim, o diálogo com o coração do Heart of Darkness, do Conrad, né? Coração das O Trevas. Senhor das Moscas, William Golding. Há um elenco de livros assim. Que se você for um leitor atento, vai encontrar. Noturno Indiano, do Antônio Tabu, que é um livro que eu lia obsessivamente. Todo ano eu lia o Noturno Indiano. Eu nunca li o Noturno Indiano. Grande escritor. Nunca li. Grande. Ele tem um livro, é outro mestre. Assim. Ele tem um livro de contos chamado, eu acho que o título é esse, O Tempo Envelhece Depressa. Ele tem um conto. O conto é simplesmente uma garotinha na praia que se aproxima de um senhor e eles começam a ter uma conversa absolutamente banal. E de repente ela começa a colocar umas questões sobre política para ele, ela é muito novinha, e ele se vê explicando a ela o que é o fascismo. Rapaz, isso é de uma delicadeza, de uma força, assim. Como é que o cara tornou isso verossímil, assim? Um homem já velho explicando a uma menininha novinha o que é o fascismo, e ela entendendo. E você se vê tão... Tem coisas que você tem que ler, por exemplo, um conto como o de Flaubert, Um Coração Simples, que é um negócio impressionante. Eu sei que Flaubert é o grande escritor de Salambô, é o grande escritor de Madame Bovary, da educação sentimental. Mas Um Coração Simples é uma lição de literatura de você pegar a história de uma empregada absolutamente servil e que vê na hora da morte, no lugar de Jesus Cristo, um papagaio crucificado. Veja que coisa louca. E você lê isso, cara, você é capaz de chorar lendo isso. Assim. Flaubert é um negócio assim, impressionante. Assim. É outra grande escola, sabe? Para mim foi. Então,
Eu já estou falando de outros Sim, autores. sim. Eu estava falando dos intertextos, né? Assim, Enfim, que acaba se passando isso. o Osman Lins. No final das contas, todo escritor é muito mais leitor que escritor, né? Verdade. Então, assim, Osman Lins é uma referência. Uma referência. E acho um escritor que tem que ser redescoberto por essas novas gerações. Porque foi alguém que fez uma literatura muito arrojada e pensou muito sobre a literatura. A relação entre literatura e mercado editorial, literatura e jornalismo, literatura em si. Então, essa Testemunhas tem tudo isso para quem quer sobre entender o pensamento dele. Editora e escritor, tem tudo sobre isso, é bacana. Eu indico mais uma vez aqui o Guerra Sem Testemunha, a guerra que nós travamos diariamente. Todo é verdade, essa nossa guerra. Então aqui para vocês, Guerra Sem Testemunha para a editora CEP, quem gostar muito, livro bacana, importante, também pela CEP, Coisas Distantes, um livro bacana, bonito, trata de temas pertinentes ao nosso momento atual. Fábio, a gente geralmente no final faz as seguintes perguntas. O que você está lendo hoje? Indique um livro e que autor te marcou, que livro te marcou assim profundamente na sua vida literária. Vai, manda tuas. Deixa eu lembrar quais são as três. A primeira é... O que é que você está lendo agora? O que eu estou lendo agora? Literatura, não vai falar da universidade, não. Literatura. Da literatura. Aqui é o escritor. Da literatura. Professor. Eu terminei 2025 lendo, e ainda estou lendo, o Solenoide do Cartaresco, que já vai ser uma referência muito forte para mim. Assim. Gostei demais. Eu li um Nostalgia em final de 2024 para 2025, engraçado que no mesmo período. E emendou já no Solenoide. Importante para mim. E aí o Solenoide veio, eu comecei a ler, acho que em outubro, novembro, mas leio muito lentamente. Já li várias outras coisas no meio. Mas ele a Samantha Schweblin no meio, enfim, li um outro do Auster. Mas eu estou saboreando, porque é um livro assim, impressionante, o Solenoide. Um autor extraordinário, cartaresco. Inclusive, fiquei pensando se ele... Bom, Nobel não quer dizer muita coisa, mas fiquei pensando se ele não poderia entrar mais do que o Krasnahorkai. Não sei se eu disse certo. Eu acho que sim, mas eu acho que o Krasnahorkai ganhou pelo seu histórico, né? Não só pelo Satan Tango, né? Mas pelo... É o livro que eu conheço dele também. Eu também, só li esse. Né? Agora tem o outro, né? O Barão. É bom. Mas o Laszlo é bom. Estamos falando é um nível... nível hard. Atmosfera muito... É o nível hard da literatura. Qual é outra pergunta? Indique um livro para os nossos espectadores, ouvintes. O que é que você indicaria? Poxa, são tantos, né? Eu indicaria Não vou indicar o Osman dele, vou falar do Osman no livro. Eu vou falar do livro mais importante, assim, né? Assim, um livro foi muito importante. Que te marcou. O Avalovar, do Osman. Esse te marcou. Muito. Tudo que eu escrevo, de algum modo, dialoga com o Avalovara. Com o Avalovara, assim, eu tenho, inclusive hoje, porque foi um livro também que eu passei muitos anos lendo, né? Anualmente. Também lendo. E hoje eu já tenho um olhar mais crítico a certas coisas que eu não queria fazer na minha literatura, mas é um negócio extraordinário. Assim. Eu não seria o escritor que eu sou hoje se eu não tivesse lido o Avalovara. E fica a dica também do Avalovara. Fica a dica. E eu indicaria o Noturno Indiano, pronto. O Tabu, que eu acho um escritor que precisa ser lido. Assim. Era um Noturno escritor italiano que... Não li Noturno, não conhecia a obra dele. Vou procurar. Esse aí vai ser até para mim, essa indicação. O Noturno Indiano é um livro que eu indicaria. Assim, é um livro muito interessante. É um livro de viagem também. Eu indicaria dois. Um deles é o... Pronto, esse está bem na crista da onda agora, porque vai ter, me parece, ouvi dizer, que além de uma série, o Lord of the Flies, né, o Senhor das Moscas, eu fiquei sabendo que vai ter um... Mas vai ter um filme também. Já teve uma versão. Né? Já teve mais de uma. Mais de uma. Então eu indicaria esses dois, o Noturno Indiano, do Antônio Tabucchi,
E agora também, deixa eu indicar então um autor contemporâneo indica, brasileiro também. Indica o Você Brasil. está falando só dos de fora. Né? Queria indicar dois livros. Um daqui de a Isabeau Quintier. O Rituália. Muito legal. Massa. Demais. E o Do Fantasma, do Rafael Galo. O Do Fantasma, eu li os dois, mas o Do Fantasma, a Isabeau é fantástica. Eu recomendo a vocês São Amaranto. Que é o novo dela. Que é o novo dela. O romance. A conversa de vocês com ela. É um livro fantástico, assim. A gente fica com aquela. Muito. Desidério é o nosso anti-herói mais favorito. E o Do Fantasma eu li, eu tenho ódio daquele cara, pô. Não vou dar spoiler, mas o Do Fantasma é maravilhoso aquele livro. O Rafael Galo é muito bacana. Gosto muito. Gosto do Rebentar também. Eu nunca li. Eu indicaria um outro livro, desculpa. Eu vou fazer indicações, porque são livros que não estão muito na crista da onda. Não, mas indica, é importante. É um escritor que nasceu no Rio Grande do Norte, mas que fez a vida dele em São Paulo como editor e tal, que é o Estevão Azevedo. Estevão tem um livro chamado Tempo de Espalhar Pedras. Eu tenho esse. Extraordinário. Assim. Eu tenho, ele está na minha lista. Se eu não me engano, sai pela Kozak. Kozak é um dos últimos livros, eu acho. Kozak. Tempo de Espalhar Pedras, eu tenho ele. Então eu vou ler logo esse, porque estava na lista, então ele vai subir a lista. Assim. Fábio, eu só tenho que agradecer. Rapaz, foi uma conversa muito boa. Vamos fazer a segunda temporada com você lá em Recife. A gente se encontra lá e bater mais um papo sobre literatura. Obrigado a você por estar aqui. Obrigado a vocês por nos assistir. Espero que gostem do papo com o Fábio. Procurem coisas distantes. Esse aqui eu indico. Não tenha medo, leia, é um livraço. E depois Guerra Sem Testemunha, que ele organiza, do Osman Lins. Muito obrigado e até a próxima.